Saudações, Namaskar. Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Chegamos aqui na nossa aula 4 dos frutos da meditação e hoje nós vamos abordar a neurofenomenologia e corpo consciente, uma abordagem bastante inovadora que integra a própria filosofia fenomenológica, com os avanços da neurociência. Nessa jornada que nós estamos realizando aqui com vocês, passamos pela série de 3 aulas do mapa da meditação e agora nós estamos explorando os frutos da meditação. O objetivo é de apresentar toda a abrangência que a meditação tem e pode expressar algo significativo em nossas vidas, seja através da prática, seja através do conhecimento que ela nos proporciona, seja através dos resultados, realmente a saúde física, saúde mental, enfim, tudo que podemos extrair da experiência meditativa. E para dar uma sustentação para tudo isso, naturalmente, estamos usando, não é, a psicologia contemporânea de terceira onda, que utiliza a meditação como base da abordagem terapêutica, e agora estamos utilizando fundamentos da neurociência. Falamos na aula 3 sobre a neurofisiologia, que a meditação aborda, ou que a meditação envolve no nosso cérebro, e hoje nós vamos então entender um pouco mais sobre a fenomenologia da experiência subjetiva que nós temos durante a prática meditativa. E aqui nós temos uma ponte para a aula 5, onde nós vamos explorar elementos filosóficos e como que esses elementos filosóficos contribuem também para um aspecto de resultados práticos da meditação à saúde humana. E nós vamos explorar isso por um viés interessante, porque quando falamos de saúde, geralmente pensamos apenas na saúde física, nos paliativos, mas como vai ficar claro também, a meditação ela te propõe e ela te dá ferramentas para a saúde espiritual. E claro, o que nós temos apresentado aqui todo dentro de um progresso até mesmo científico, constatando validações científicas da meditação, tanto na psicologia como na neurociência. Isso vai nos dar uma preparação para entendermos também a espiritualidade de um ponto de vista mais fundamentado em perspectivas científicas, porém, naquela perspectiva que podemos considerar como a mais adequada para se compreender a natureza da consciência, a natureza espiritual do nosso ser, que é essas abordagens da fenomenologia, filosofia da mente, filosofia da consciência, que são abordagens também bem recentes, começam a serem desenvolvidas com mais substância epistemológica e teórica no século XX. E agora, nos últimos 20 anos, praticamente no século XXI, nós temos avançado bastante nesta integração, né, nessa interdisciplinaridade para tentar entender a consciência. E esse é o ponto central desse nosso estudo. Estamos apenas preparando vocês, com essas aulas abertas, para a nossa imersão de 10 semanas no programa de meditação e mindfulness que vai ocorrer agora, iniciando nova turma no dia 16 de junho. E aqui no link, na descrição, você tem a oportunidade de fazer a inscrição e decidir se quer participar conosco dessa jornada de transformação, onde você vai aprender toda a estrutura de desenvolvimento e aplicação prática da meditação em sua vida. E durante 10 semanas nós vamos nos encontrar semanalmente, uma vez por semana, para aulas ao vivo, com práticas de meditação ao vivo e também todo o suporte de aulas teóricas gravadas, apostilas, materiais complementares, para que você tenha ao longo de 10 semanas o desenvolvimento desta habilidade, que é realmente uma tecnologia muito avançada para explorarmos a nossa consciência nessa jornada de evolução humana em que nós estamos, eu, você e todos nós. Então, esse é o convite. E seria, claro, um grande prazer contar com a sua presença para explorarmos essas 10 semanas de meditação. Mas ainda estamos na jornada de frutos da meditação. Talvez você se convença de que realmente é algo valioso
estar na meditação. Mas eu queria já iniciar esse tópico central para você, a neurofenomenologia e o corpo consciente. Então, preciso primeiramente fazer uma introdução, não é, do que seria esta fenomenologia ou esta neurofenomenologia. Podemos até dizer que é uma ciência em primeira pessoa. Isso começa com Edmund Husserl, no início do século XX, enquanto nós tínhamos ali avanços científicos os primórdios da física quântica, né, as teorias de Freud sendo apresentadas, e também, por outro ângulo, nós tínhamos toda o desenvolvimento de uma nova visão da física através de Einstein, mas tínhamos na filosofia alguém que estava pensando nessa mesma necessidade de reposicionar o objeto da análise de qualquer ciência para o ponto correto. E o ponto correto em que Edmund Husserl focou foi justamente na consciência. E ele é praticamente um dos propulsores, né, ou precursores do que nós conhecemos como fenomenologia, que é uma área bastante prolífera, né, em desenvolvimentos de abordagens dentro da filosofia contemporânea. Mas essa confluência, ou essa convergência de duas ciências, né, no caso a neurociência e a fenomenologia, ela vai ocorrer de uma forma bastante revolucionária, né? Basicamente uma ponte criada nessa convergência que traz uma reviravolta na forma como nós podemos entender a objetividade científica e também a subjetividade da experiência que nós vivemos. Porque você observa que tem uma divergência grande entre a ciência, que é empírica e ela busca uma explicação objetiva da experiência, enquanto que nós, seres humanos, e qualquer outro ser vivo, está tendo, na verdade, experiências subjetivas. E muito do que você experiencia, você não tem como respaldar na ciência convencional. Então, a contribuição de Russell pode ter sido ínfima na época, mas ele abriu um leque para que a ciência, as filosofias e todos aqueles que buscam compreender a natureza da realidade, da experiência e da própria consciência pudessem se direcionar para o verdadeiro objeto da pesquisa, que é a consciência. Isso tudo está correlacionado com a meditação? Sim, porque quando nós estamos falando de meditação, nós estamos falando de uma relação que nós estabelecemos de forma consciente com a própria consciência. Não seria diferente pensarmos, então, em tornar objetivamente, cientificamente, a meditação, que é uma experiência subjetiva, embasada em aspectos que possam dar suporte para que outras pessoas tenham também uma experiência de transformação através da meditação. Tirar essa redoma mística ou essa redoma apenas detida em ambientes religiosos, muitas vezes, né? Ou em ambientes totalmente herméticos aos dogmas de determinadas linhas místicas ou filosóficas da Índia, por exemplo. Então, o trabalho começa a ser desenvolvido com bastante respaldo, né? Através de um cientista chamado Francisco Varela, que é um espanhol, embora seja um nome parecido com o nome em português brasileiro, não é, ele é um espanhol. E ele faz com que no seu trabalho ele venha a compreender a consciência, né, que a consciência, na verdade, ela requer uma integração entre a neurociência, que é uma ciência apresentada na terceira pessoa, quer dizer, você analisa sempre o outro, o ele, o objeto, e essa revolução vem através de Varela porque ele integra essa visão da ciência de terceira pessoa, do objeto estar fora de você, para uma experiência direta, que seria então em primeira pessoa. Não é um objeto que está na experiência, é você mesmo que está na experiência. Não é? E todos os elementos que estão presentes, seja as nossas memórias, os nossos pensamentos, as nossas sensações, tudo isso ainda é objeto. Porque o objeto real da experiência é o próprio sujeito da experiência, que é a consciência. Então, nessa visão, né, a meditação se transforma em uma metodologia científica, rigorosa para investigar todas as estruturas da consciência. Então, nós tiramos a meditação daquele patamar apenas religioso, místico,
e trazemos agora para uma abordagem científica, justamente por esta integração, onde, através da meditação, nós podemos investigar a própria consciência. E é isso que acontece na meditação, investigação própria de sua consciência. E isso ocorre de uma forma diferente da introspecção causal, entre você ficar apenas introspectivo, é diferente. A meditação ela tem uma postura também ativa. A prática contemplativa desenvolve a capacidade de perspectivas refinadas e que podem revelar aspectos da experiência normalmente inconscientes. Até porque, quando você está na meditação, você não percebe as questões diretamente externas, não é? Porque nós temos um parâmetro inicial que é de ficar atento aos sons, aos objetos externos. Mas isso é apenas uma ponte transitória, porque a meditação começa quando nós nos colocamos internamente para experienciar aquilo que está se dando no nosso campo subjetivo, na nossa experiência interna. E então, a confluência dessa observação fenomenológica, de observar os fenômenos que estão ocorrendo em si mesmo, naturalmente vai trazer esse conceito, portanto, de um corpo vivido e, ao mesmo tempo, um corpo objeto. Parece algo contraditório, mas é justamente a intersecção realizada por um outro pensador também do início do século, que é chamado Merleau-Ponty, né? E Merleau-Ponty foi bastante significativo em termos de produção intelectual da época, porque ele, inclusive, confrontou Einstein, né, durante as suas exposições a respeito do tempo, por exemplo. Mas esse filósofo francês, Merleau-Ponty, ele distinguiu entre corpo e objeto, né, estudado na anatomia. Se você pega qualquer estudo anatômico, e recentemente nós tivemos uma aula de anatomia na formação de instrutores de yoga, ali você tem o corpo visto como um objeto. Corpo, objeto. Então, se você vai para uma análise de área biológica, por exemplo, na medicina, na fisioterapia, em qualquer área que lide com o corpo humano, numa abordagem acadêmica ou científica, você está lidando com o corpo como um objeto. Então, esse é uma perspectiva estudada na anatomia. Agora, e o corpo vivido? Aquele corpo que está sendo experienciado ou experimentado diretamente pela consciência. Então você tem uma análise do corpo objetivo, você está analisando o corpo, a consciência analisando o corpo fora de si, não é? É um corpo externo. Você nunca analisa a sua própria anatomia, você analisa a sua anatomia a partir de um outro corpo. Agora, essa perspectiva que também o Merleau-Ponty vai contribuir para a experiência de um fenômeno se dá em observar a experiência que a consciência tem diretamente com o próprio corpo. Então é dessa confluência que surge a neurofenomenologia, e ela vai investigar como que os processos neurais do cérebro geram experiências corporais subjetivas. Então veja, nós estamos meditando, mas nós não estamos apenas sentindo o corpo. Nós estamos percebendo o corpo com uma outra perspectiva. Esse corpo ele não está fora de você. Esse corpo está em você. E não é você que está no corpo. Para a consciência, ela não está em um corpo. Para a consciência, nela existe um corpo. Então podemos entender que esse corpo que nós temos, ele está existindo em nossa consciência. E é por isso que você não pode ter a experiência do corpo de uma outra pessoa, porque aquele outro corpo, ele está, na verdade, na consciência daquele outro indivíduo. E é essa diferença de local em que a experiência se dá no campo subjetivo que define a experiência direta de cada ser humano ou cada indivíduo dentro da experiência da vida, dentro da experiência da realidade. E o mesmo se dá na meditação. E é por isso que eu já acentuei também em aulas anteriores de que não existe uma técnica, porque a meditação não é uma técnica. A meditação é um estado de presença. E se você para e analisa a questão da presença diante de uma experiência subjetiva, o que se dá numa experiência direta da sua subjetividade experiencial é, na verdade, a experiência de
presença. Então, duas ciências distintas, fenomenologia, que é da área da filosofia, e a neurociência, que estuda os fenômenos do cérebro. As duas se combinando, se unindo, para poder dar uma explicação mais científica, plausível e direta da própria meditação, da experiência meditativa. E disso também surge um trabalho um pouco, não tão conhecido, mas importante de certa forma, que é de Thomas Metzinger. Ele identifica a consciência interoceptiva como base do self. O que é essa interoceptiva? Vamos simplificar dizendo que é essa percepção interna que a consciência tem dela mesma. Então, para a consciência, ela percebe o corpo não como alguma coisa fora dela. Ela percebe o corpo como algo dentro dela. E esse dentro, claro, é bastante metafórico, porque para a consciência não existe dentro e fora. Ela entende que o corpo está se dando como algo no campo interno dela. É uma experiência subjetiva que nós temos com o corpo. Então, Thomas Metzinger, ele vai fazer essa contribuição, né, de uma identificação precisa, que na época ainda não havia esse tipo de percepção, né, da ciência, de uma consciência interoceptiva, tá bom? E o que acontece nisso? A ínsula, lembra que nós falamos na aula 2, ela processa sinais viscerais, criando sensações contínuas de estar vivo. Então, a sensação que você tem de, por exemplo, fome, de sono, de necessidade de ir ao banheiro, não é? Às vezes até mesmo a necessidade do sexo, ou a necessidade de qualquer outra coisa que esteja ligado ao seu sistema interno, às suas vísceras, principalmente o sistema digestivo, sistema reprodutor, né? Os sistemas que estão ligados aos nossos chakras e às funções endócrinas e funcionais dos órgãos conectados a esses chakras. E até mesmo o chakra cardíaco, o chakra vishuddha da garganta, porque nós estamos falando de todo um sistema que está trabalhando em coerência para esse equilíbrio, para essa homeostase. Então, quando você sente, por exemplo, uma palpitação no coração, seja por um medo ou seja por paixão, né? Uma atração, um amor que você sente por uma pessoa, ou até mesmo saudade, entende? Aquele aperto que você sente. Nós falamos sobre isso. A ínsula é o que dá essa sensação. Então, esses sinais que são processados pela ínsula, ele faz com que haja uma percepção de que nós estamos vivos. Isso é muito importante. E pode parecer, mas isso é tão simples. Não, não é tão simples. Seu cérebro precisa de estímulos para entender que ele está vivo. E então ele percebe fome, e ele te indica isto. Você começa a sentir necessidade de se alimentar com algo. E aí o que acontece com essa percepção interoceptiva da consciência? A meditação, ela refina esta capacidade. Ela vai refinar a possibilidade que nós temos de sentir, de perceber aquilo que está acontecendo em nosso corpo físico. Isso vai ampliar a resolução da percepção interna. Então, aquilo que começa apenas com perceber a fome, ela passa agora a se aprofundar mais, a sentir determinadas áreas do corpo. E isso vai ter uma contribuição muito grande, um trabalho também que eu realizo, chamado de biocoerência energética, que é um processo de orientação para a autocura, onde você trabalha a sua consciência em determinadas áreas do corpo e com uma determinada resolução de concentração mental, técnica respiratória apropriada. Você leva a sua atenção para estas áreas e realiza ali um processo minucioso, intracelular, tecidos, tudo que tiver envolvido com aquele quadro de um desequilíbrio biológico, desequilíbrio de saúde, para uma nova reestruturação de coerência bioenergética. Isso diz respeito à fundamentação apresentada nesse conceito, então, de que você pode, através da interocepção,
acessar o seu campo interno. E, claro, esse processo de biocoerência energética surge dessa integração, respiração e meditação. Então, algo que poderia ser visto antes como meramente uma especulação terapêutica, holística de nova era, você tem respaldo, você tem, pelo menos tem um paralelo, não vamos dizer que isso é cientificamente comprovado, mas você tem um paralelo de que já pesquisas, análises, estudos mostram essa possibilidade de uma interocepção da consciência. E, desse modo, se nós pensarmos então que a própria consciência permite você acessar órgãos, partes internas para poder sentir, e a consciência acessa isso através, principalmente, da ínsula, dentro da neurofisiologia, fazendo com que haja, então, uma maior capacidade de autopercepção, de autorreferência e, consequentemente, de autoconsciência. Então, aqui podemos já até adiantar alguns benefícios, né, algumas contribuições que a meditação traz para a nossa saúde em termos de uma mudança de padrões mentais através da autoconsciência, através da autorreferenciação. E um outro, um outro pensador, um outro autor também, que vai contribuir com essas questões todas da neurofenomenologia, é chamado de Evan Thompson. Evan Thompson, ele demonstra que a cognição, ela emerge, ela surge da interação dinâmica do organismo com o ambiente. Então, não a consciência, mas a cognição, a percepção, o conhecimento, correto? E basicamente o que ocorre nisto, né, que a consciência ela não está no cérebro, certo? A consciência ela não está no cérebro, mas a experiência cognitiva surge do acoplamento sensório. Então você tem o cérebro como o receptáculo sensorial de tudo, né, através dos sentidos de percepção, e através desse receptáculo unificador das percepções, a consciência está acoplada nisto. Acoplada pelo fato de que o cérebro e tudo que ele percebe está na consciência. Não sei se você está conseguindo visualizar isto, mas o que nós estamos vendo com essa pequena exposição abstrata do que está aí é, na verdade, que aquilo que parece estar fora está dentro. E o que está dentro, na verdade, é o que está construindo tudo que está fora de nós. Por isso que, em alguns âmbitos da meditação, o ser, né, principalmente o ser humano, ele é entendido como um microcosmos. Isso na astrologia, também na astrologia sideral védica. Nós somos um microcosmos do macrocosmos. Até porque os chakras estão refletindo todo o efeito das combinações e posições dos astros, desde o nosso nascimento e continua, nada de forma determinística. Então, tudo isso mostra essa inversão de percepção que nós temos. Nós agora estamos percebendo, de acordo com essas colocações, né, principalmente aqui no caso agora de Evan Thompson, que aquilo que nós estamos percebendo está sendo percebido pelos sentidos através do cérebro. E tudo aquilo que o cérebro está decodificando como realidade, na verdade, está se dando na nossa consciência. Porque não é a consciência que está no cérebro, mas o cérebro que é um fenômeno na consciência. Então aqui nós estamos fazendo uma engenharia reversa. Basicamente, o que eu estou colocando para você, para entender a meditação e a experiência dela, é uma engenharia reversa do que é a meditação através da neurofenomenologia. E aí podemos pensar também numa autoconsciência pré-reflexiva, porque é um dos objetos que a neurofenomenologia consegue observar. Quer dizer, antes da autoconsciência reflexiva, do tipo eu penso,
E aí podemos lembrar agora do Descartes, né, a sua famosa fala, cogito ergo sum, penso logo existo, ainda não está diretamente ligada a essa autoconsciência. Porque antes da autoconsciência reflexiva, existe a autoconsciência pré-reflexiva. E essa autoconsciência pré-reflexiva, ela é, na verdade, um sentimento imediato de ser sujeito da experiência. O que Descartes fez, ele duvidou do próprio sujeito, porque ela vem de uma dúvida, certo? Essa cogitação que ele faz é duvidar do sujeito, não existe sujeito. Mas aqui é uma questão filosófica que teria aí que desenvolver outra sequência de aulas, talvez. É bastante complexo para poder desconstruir essa visão bastante arraigada na nossa consciência e que tem atrasado muito a evolução humana. Mas, de qualquer forma, o que opera aqui nesse processo é a percepção, né, esse sujeito ou essa autoconsciência pré-reflexiva, é aquela percepção que nós podemos ter da experiência imediata de ser o sujeito da experiência e não o objeto da experiência. Aqui nós estamos falando já de estar realmente no patamar de consciência. É a consciência consciente do que há nela, do que está acontecendo, do que está existindo ou do que está presente como fenômeno nela. Então esse processo, ele é distinto das meditações cartesianas. Inclusive Descartes escreve um livro, né? Meditações, e que talvez tenha condicionado muitos racionalistas a pensar que a meditação é a meditação cartesiana, mas ali está meditando apenas no objeto. Ao passo que a verdadeira meditação, ela torna todo o campo de experiência como objeto, incluindo os pensamentos, incluindo essa reflexão autoconsciente, o eu penso. Então a verdade seria: eu penso, logo existo. Você está colocando a existência a partir daquele que pensa. Mas aquele que pensa não é a consciência. O que pensa é um objeto, que é o ego. E até é irônico isso, porque no latim é justamente cogito ergo sum. Né? Cogito, penso. Ego, eu. Sum, sou. Penso, eu sou. Penso, logo sou, né? Penso, logo existo. Mas, sem muita elucubração filosófica agora, a questão toda é: nós existimos, primeiramente, como consciência. E daí, pensamos. Porque o pensamento já é um objeto, não palpável, não tátil, não visível, mas é um objeto. E aí entra a sutileza da meditação como um fenômeno. O pensamento é um fenômeno que está ocorrendo na consciência. E aí podemos a psicologia vai dizer que isso está acontecendo na mente, no subconsciente. A neurociência entende que isso está acontecendo em processos neurais no cérebro. Então, o penso logo existe diz respeito a ser um cérebro. No máximo, poderíamos dizer, quem pensa logo existe é o cérebro. Mas existe algo que precede o cérebro. Existe algo que precede a matéria, que precede a biologia, que precede a neuroanatomia ou a neurofisiologia, que é a consciência. Então, existo e por isso eu penso. Inverteríamos aqui a lógica cartesiana, e que, de certa forma, é necessário. Para a gente meditar de forma eficaz, podemos fazer isto, ou deveríamos fazer isto. No entanto, a meditação ela cultiva acesso direto a essa dimensão fundamental. Você não precisa fazer esforço para isto. Para acessar essa instância onde você é consciência, experienciando os fenômenos que ocorrem nela, como pensamento, como sensação, como desejo, né, como sensações físicas, incluindo aí a dor, as emoções,
os sofrimentos, os prazeres, tudo, né? Então, a meditação vai nos posicionar nesse local, que não é um local, é um estado de presença. E nesse estado de presença, então, nós cultivamos o acesso direto à dimensão fundamental da experiência, que não se dá no objeto, mas sim na própria consciência. Por isso que as tradições da filosofia oriental, principalmente no caso do Vedanta, do Eita, vai dizer que o observador e o objeto são o mesmo. E isso também é dito na física quântica, não é? Principalmente quando você entende que a consciência que observa o objeto, ou as partículas, os fótons, aí dentro do experimento da dupla fenda, que é bastante conhecido da maioria de vocês, altera de onda, se torna partícula, ou de partícula se torna onda, de acordo com a consciência observando, ou seja, o observador é o objeto observado. Mas tudo isso está se dando no campo físico, e nós não estamos falando do campo físico, porque no campo físico tudo é objeto. O objeto muda na medida em que você muda o estado de consciência e se faz presente. E claro, vamos deixar de lado qualquer parâmetro científico ou quântico, nós vamos ficar no ponto da meditação. Então, professor, quer dizer que quando eu estou meditando, eu estou fazendo todos esses processos matemáticos, físicos, quânticos, neuroquímicos? Está, mas sem a necessidade do esforço. Que a meditação não é esforço. A meditação é simplesmente um permitir-se estar como consciência, consciente da experiência que está se dando, está se realizando como fenômeno nela mesma. E aí, todos esses eventos estão ocorrendo porque é a estrutura física, seja a estrutura física desde do espaço de ondas, né, de Planck, vibrações, sejam as cordas, sejam os quarks, sejam os prótons, elétrons e nêutrons, o que for. Isso tudo já é evento dentro do fenômeno que ocorre na consciência. Mas é importante aterrissarmos novamente. Como que eu posso, então, já que tudo isso diz respeito à meditação, né, e a gente já está abrangendo várias áreas multidisciplinares ou até transdisciplinares, para colocar a meditação como um modo de conhecimento, e principalmente no modo de autoconhecimento. E aí nós voltamos novamente numa abordagem da fenomenologia, da filosofia fenomenológica, que é a redução contemplativa. E esse termo também é trazido por Edmund Husserl. Como eu disse, foi o primeiro filósofo a desenvolver essas abordagens. Depois foi também explorada por, como eu falei, Merleau-Ponty, foi explorada por Sartre e até mesmo Heidegger, dentro da filosofia ocidental, né? Mas essa redução contemplativa, ela pode ser entendida também na prática meditativa, porque a prática meditativa ela implementa esse conceito de redução fenomenológica contemplativa levantada por Husserl. E talvez Husserl não praticasse meditação, mas nas observações e reflexões filosóficas dele, e aí sim podemos dizer nas meditações dele, porque a reflexão filosófica também é um processo de descrição analítica do que está se dando em você a nível interno. Então ele meditava, só que ele meditava de uma forma diferente do que os místicos orientais tinham como base meditação. E nós, como habitantes do século XXI, podemos então entender agora a perspectiva racional e intuitiva da meditação, ocidental e oriental da meditação. Essa visão de integração ou a visão de divisão que cada uma das visões orientais e ocidentais trazem para esta perspectiva da meditação. Basta ver Descartes, ele diferenciava mente e corpo, ao passo que Shankaracharya, um dos sábios indianos e quase que contemporâneo, né, tinha a visão já diferente. Não existe duas coisas, existe apenas
uma perspectiva distinta para cada coisa. Mas essa visão, né, que é trazida por Russell, dentro desse conceito de redução, ele dá como base o entendimento de uma suspensão do juízo natural, uma suspensão daquilo que nós poderíamos julgar, analisar ou criticar em relação à experiência que estamos tendo. Então imagine que você suspende a necessidade de julgar a experiência que você está tendo enquanto medita. E aí o que nós podemos é observar a experiência diretamente, sem qualquer tipo de interpretação conceitual, né, ou condicionante, de crenças, entende? O que ele coloca dentro da perspectiva do fenômeno, para que você possa realmente experienciar o fenômeno, é reduzir o aspecto fenomenológico da contemplação. Então, você deixar de analisar e se tornar mais contemplativo. E nesse ponto, a teoria dele faz com que haja uma convergência das práticas contemplativas orientais, e principalmente vindas do yoga e também do budismo tibetano, com uma nova perspectiva da própria ciência ocidental contemporânea. Porque agora você passa a observar o objeto da análise, observar a experiência daquele fenômeno sem julgar. E o que nós fazemos na nossa prática meditativa? Eu comentei sobre isso também com vocês. Você experiencia sem julgar, experiencia sem equivalências comparativas, experiencia sem crítica. E aí o que acontece? A experiência se torna ela mesma a presença da consciência na experiência. Isso nos proporciona, nessa ótica, né, filosófica ainda, uma autoexploração sistemática. E veja, tudo que eu estou colocando aqui é justamente para poder entender os mecanismos fenomenológicos neurais. Estamos falando ainda de neurofenomenologia, não é? Então, esse processo todo que eu estou descrevendo vai proporcionar uma autoexploração sistemática do que está se dando dentro de nós e tornar essa experiência subjetiva capaz de ser analisada de forma científica, através de uma metodologia científica. E claro, nesse caso a gente diferencia bastante da neurociência convencional, tradicional, né? Como eu já disse, ela tem uma visão de que o cérebro é que cria a consciência. Mas antes de tudo isso ter se desenvolvido, Russell, no início do século XX, já dizia: a consciência precede a experiência e, consequentemente, o cérebro. Então, diferentemente da neurociência externa, a meditação desenvolve esta neurofenomenologia como um laboratório. A meditação ela proporciona ao seu cérebro ser o laboratório da própria experiência fenomenológica da meditação. Olha que coisa incrível! E se nós fizermos um paralelo diacrônico de hoje com os antigos yogis, apenas muda a terminologia ou a descrição do que ocorre. Mas o que está ocorrendo é a mesma coisa. Um yogi meditando, ele está realmente se colocando em um labor, em um laboratório. Não é? E aí nós temos então a perspectiva de que todos esses processos subjetivos estão ocorrendo nesse laboratório interno que é o próprio ser. E no caso da neurociência, especificamente no cérebro. Desse modo, os praticantes eles se tornam observadores treinados dos próprios pensamentos e processos mentais. Então, o que acontece é que, à medida que nós meditamos continuamente, nós vamos desenvolvendo habilidades, como eu já expliquei em aulas anteriores. E aqui nós temos um traço fenomenológico em que as nossas redes neurais, como foi vista na aula 3 de neuroanatomia ou neurofisiologia, vai criando novas estruturas, novas redes, novos canais neurais, neuroplasticidade. E agora nós estamos vendo então que há realmente nesse processo todo de praticar esse
labor interno, esta contemplação de uma redução contemplativa consciente para dentro de si, de reduzir a contemplação à pura contemplação consciente, sem o julgamento. Nós começamos então a perceber os processos mais sutis do pensamento, das emoções, dos sentimentos, das percepções. E aí eu poderia pensar, ou você mesmo poderia perguntar, mas professor, para que isto? Por que eu preciso saber tudo isto para a meditação? Ora, se você conhece o percurso seu, talvez você não faça nenhum tipo de progresso. Mas se você entende que o percurso ele não tem nenhuma descrição prévia, a não ser o próprio percurso, a própria prática te dar esses subsídios, aí você começa a perceber que eu posso começar hoje. E esse primeiro passo que eu dei da meditação já está sendo definitivo numa mudança completamente algorítmica, exponencial. Não tem mais como voltar atrás. Você subiu um degrau na sua prática, você não volta mais. Você subiu 2, 3, 4 degraus, você não volta mais. Então nós estamos falando realmente de um processo de mudança de paradigmas emocionais, neuroquímicos, comportamentais. E nesse caso, é até por isso que nós usamos, né, a psicologia de terceira onda nas duas primeiras aulas, porque ela não é psicologia cognitiva comportamental, que é bastante conhecido, TCC, não é? Ela difere porque a terapia comportamental, ela vai ter assim uma abordagem bastante do cognitivo, vamos dizer, do cognitivo comportamental. Enquanto que as psicologias de terceira onda, elas vão ter uma abordagem de uma cognição consciencial. O objeto ainda é o comportamento. Já nas psicologias de terceira onda, o objeto é a própria consciência, que por não ser objeto, ela se torna ela mesma autoanalisável, ela se analisa. E é basicamente isso que ocorre quando há essa redução, né, da experiência a apenas experiência, sem julgamento. E disso nós temos então uma autoexploração sistêmica, onde conseguimos, com a prática meditativa, conhecer cada vez mais a nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Já dizia o nosso grande e velho amigo grego sábio. Então, a meditação é para isto. E agora, você pode novamente perguntar, mas o que isso tem a ver com os benefícios? Se você não se conhece, naturalmente você vai deixar com que outros se conheçam. Sejam pessoas que queiram o teu bem, mas por trás desse bem pode ser que esteja o mal, né? Te envolver com, sei lá, vários processos para de repente tentar sanar a tua saúde, recuperar a tua saúde, mas com intervenções que sejam completamente drásticas para a sua saúde, né? Então, se você se conhece, você conhece quais processos ou quais abordagens podem ser eficazes para a sua autorrecuperação. E aqui, claro, falando ainda de regulação emocional, não é? Bem, vamos agora da reatividade à lucidez somática, que também foi falado nas aulas anteriores. Você eliminar a reação e desenvolver a responsabilidade, né? A habilidade de responder às coisas. Então, os estados meditativos eles reduzem o ruído da ativação simpática, certo? A ativação das preocupações, do medo, da ansiedade, tudo aquilo que vimos na aula de neurofisiologia. E essa redução desses ruídos, desses barulhos de ativação simpática, acaba permitindo uma percepção de sinais corporais mais sutis, que quando você está distraído com os barulhos e ruídos mentais, você não consegue perceber o seu próprio corpo, e que são sinais sutis.
certo? Desde um sintoma, por exemplo, como a fome, até sintomas de uma tristeza, ou de uma angústia, né? Ou até mesmo de uma alegria, de uma ansiedade. Essas sensações sutis passam desapercebidas. Porém, com esse processo, né, de uma percepção lúdica, somática, soma de corpo, nós começamos então a ter uma melhor percepção do que está se dando em nós. Autoconhecimento num nível muito mais profundo do que aquele mero autoconhecimento de cápsulas via coaching, né? Bem diferente, você está explorando a sua consciência. E aí o que significa basicamente isto, né? Você vai desenvolver dentro da meditação essas habilidades, como no caso aqui de uma reatividade reduzida e o desenvolvimento gradual de uma lucidez somática, isso naturalmente nos dá alguns resultados, alguns benefícios, como por exemplo, desenvolver uma sensibilidade para essas flutuações energéticas do seu corpo. Sentir quando você tem um chakra mais ativado do que o outro, ou um chakra desequilibrado em comparação com outros, porque isso vai se refletir em emoções. E a gente vai agora de uma análise mais fisiológica para uma análise mais neuroenergética ou bioenergética, que já é uma análise um pouco mais aprofundada dos chakras. E é o que eu falei, é uma das áreas onde eu trabalho com a biocoerência energética. Mas também a gente vai ter uma capacidade maior dessa sensibilidade no nível de tensões pré-conscientes. O que seria isso? Um tipo de tensão que pode surgir de algo que ainda não está totalmente consciente. Então vamos dizer que eu tive uma discussão com o meu chefe e eu acabei engolindo sapo. Literalmente é isto. O que que esse sapo que você engoliu vai trazer de tensões posteriormente? Então, no momento em que você está naquele evento, aquele fenômeno, e você percebe que está engolindo sapo, você de imediato pega o sapo e joga ele pela janela no primeiro riozinho que tiver perto, para ele também ficar bem, né? Não ficar jogado ao léu. Né? O que que é isso? Significa a capacidade de responder e não reagir. Reagir poderia ser brigar com seu chefe por ser demitido, ou também reagir não reagindo, ou reagir não respondendo. E a resposta, naturalmente, sendo uma resposta consciente, não é uma resposta inconsciente, irracional, mas é uma resposta consciente. Ou seja, você vai ser um pouco mais compassivo, um pouco mais resiliente e até entender, não, tudo bem, eu falei, foi uma falha minha e ok, eu permito esse erro, mas eu vou me esforçar para não ter mais essa falha. Entende? Você repassa o peso daquele problema. Você não engole aquele problema, não engole, sei lá, de repente, o ressentimento com o seu chefe. É um caso aqui à parte, mas só para tentar entender, né? Mas você também vai perceber com isso as alterações dos ritmos autônomos. Nesse caso, imagine que você já de imediato começa a sentir uma palpitação forte, começa a sentir um suador e você de repente não consegue se expressar e você fica quieto e aquilo tudo está mexendo com o seu sistema. Não. Com a meditação você já percebe essas alterações e você responde. Responsividade, né? Responsividade. Ou, como eu gosto de chamar, responsabilidade, uma habilidade de resposta. Entende? Tudo isso dentro da capacidade de gerenciar as suas emoções. E também uma outra que a gente pode considerar como sendo possível de ser desenvolvida nessa sensibilidade interna ou somática, essa lucidez somática, é que você vai começar a perceber melhor os estados afetivos emergentes. Quer dizer, aquela sensação de afeto, empatia, mas até um ponto em que ela não seja também nociva a você. Então, é como se você pudesse ter agora uma percepção maior, mais profunda e mais lúcida sobre tudo o que está acontecendo no seu corpo. E não apenas quando você toca numa chapa quente, ou pisa em uma pedra ou em um caco de vidro, mas tudo. Num processo, inclusive, de inter-relação, né, ou relação interpessoal. E desse ponto, a gente já pode observar que há a possibilidade de um desenvolvimento de uma consciência metacognitiva, porque tudo isso já é metacognição.
Lembra? Não é que eu penso, logo existo. Eu existo e por isso penso. Se eu existo antes, eu tenho capacidade de cognizar aquilo que é cognoscível. Isso é metacognição. Então, a prática da meditação também cultiva essa consciência consciente, certo? Awareness, awareness. A consciência consciente, que é basicamente uma capacidade de observar os próprios processos observacionais. Às vezes a gente fica observando e a gente fala, eu estou vendo, ou estou olhando, mas não estou vendo. Tem uma diferença entre você olhar as coisas e outra é você ver as coisas. Correto? Então, essa capacidade de estar consciente da consciência, né, ou a consciência estar consciente de si mesma, é essa capacidade metacognitiva, que é, na verdade, na prática, a capacidade de observar os próprios processos observacionais. O que você está observando? Vejamos, você pode observar um cavalo correndo em um campo no horizonte. E você pode observar de imediato uma formiga andando na sua pele. E agora você pode ir por uma redução ainda maior. Você observar os pensamentos ou até mesmo as lembranças que aquela formiga, aquele cavalo, que são observações distintas, estão causando em você. As emoções que aquela sensação naquele momento estão trazendo a você. E tudo isto é metacognição, porque você está conscientemente observando todos os processos observacionais. E de repente essa sensação, né? Você está observando essa sensação, te lembra uma emoção, aquela emoção te faz lembrar de uma pessoa e você se pega comovido com alguma coisa, né? De repente você se lembra de uma situação da infância, enfim. Tudo isto é metacognição. E é apenas um exemplo, existem inúmeros exemplos, tá bom? Inclusive, se tiver alguma questão em relação a isso, mas e quando acontece tal coisa, tem a ver com a metacognição? É só deixar nos comentários e eu respondo a vocês. Agora, o que poderíamos pensar, já que essa metacognição está diretamente ligada às questões que ocorrem dentro de nós, se nós pensarmos, então, uma incorporação, né, ou aquilo que está incorporado, corporificado, a melhor palavra seria esta, não é? A corporificação. O que é a corporificação? É o corpo que está na consciência. Então, como que essa ideia do corpo que está na consciência está ligado ou integrado à nossa questão de saúde? A correlação que podemos ter aí é de uma escuta corporal, porque existe um corpo na consciência. Se está na consciência, ele é um objeto para a consciência poder observar, para poder escutar, não é? Para poder ter uma lucidez em relação à saúde corporal emocional. Então, uma escuta corporal das emoções em seu corpo. Percebe como que o refinamento da prática meditativa, e, como eu disse, não há esforço. O único esforço que há aí é soltar o esforço e se tornar consciente da consciência no estado de presença. Tornar-se consciente da consciência em meditação. Consequentemente, isso foi mostrado em pesquisas, tá, dentro da neurofenomenologia. Consequentemente, essas pesquisas mostraram que indivíduos com maior sensibilidade interoceptivas, que são essas sensibilidades de uma lucidez somática, de entender e perceber todas essas nuances, né, observacionais, de conseguir observar aquele frio no estômago, na barriga, né, na boca da barriga, sei lá, boca do estômago, e ao mesmo tempo aquela palpitação, né, ou aquele lacrimejar, aquela lembrança, tudo isso, a capacidade de perceber tudo isso, que é a sensibilidade interoceptiva, a pessoa que desenvolve isso, e isso, como eu disse, é uma habilidade oriunda da meditação, essas pessoas apresentam algumas características, que já podemos ver como resultados também. Uma melhor regulação emocional, a capacidade de regular essas emoções, do tipo, como eu falei,
ele não vai engolir o sapo do chefe, ele vai simplesmente tirar o sapo e colocar o sapinho no lugar dele. E ele vai responder àquela situação de uma forma coerente, de uma forma consciente. Ele não vai reagir. E a reação pode ser brigar com o chefe ou engolir o sapo. São duas reações negativas. Então, reações não resolvem, mas sim a resposta. Além dessa aí, né, que é uma regulação, a capacidade de regular facilmente as emoções, essa sensibilidade interoceptiva também permite uma melhor alexitimia. Olha que nome incrível, né? Alexitimia. A é a negação. Lex vem de léxico, que é a palavra, não é? É uma palavra grega aqui, alexitimia. Então, o A é uma negação, lexi, de palavra, e timia, no grego, significa emoções, não é? Então, uma maior, uma menor incapacidade de nomear as emoções. Ou, indo de outra forma, você ganha uma maior capacidade de nomear, de descrever a emoção que você está tendo. Ah, isso que eu estou sentindo é raiva, isso é tristeza, isso é amargura, isso é alegria, isso é felicidade, isso é êxtase, né? Isso é bem-aventurança, isso é inveja. Essa capacidade, ela é ampliada à medida que nós ganhamos essa sensibilidade interoceptiva, certo? E mais um resultado, então, da meditação. Um outro que nós podemos obter da prática meditativa, dessa habilidade interoceptiva, é uma maior resiliência psicológica, né? E essa resiliência ela é estudada por vários pesquisadores da área, né, da psicologia comportamental, da psicologia geralmente utilizada para produtividade, né? Psicologia de alta performance e tudo isso, que é uma modinha também que nós tivemos e ainda está ressoando, né? Mas, ok, uma maior resiliência psicológica, do tipo, eu tentei empreender e não deu certo. Eu vou me frustrar e vou me deprimir, eu vou acabar com a minha vida? Não. Eu vou desenvolver a habilidade para superar esse pseudo-fracasso, né? Essa sensação de ter fracassado, né? Então, o que é isto? É a capacidade de reescrever a experiência. Não é porque você teve uma derrota agora que você vai estar sempre derrotado. Não. Então, essa maleabilidade, essa resiliência, ela é resultado também dessa sensibilidade interoceptiva, fruto da meditação. E um outro, né, que é muito interessante também, é uma redução de transtornos, vamos dizer, somatoformes. Somatoformes é um nome também técnico para dores crônicas, transtornos ligados a qualquer tipo de sensações que afetam o nosso corpo físico, certo? Então existem inúmeras que estão relacionadas a estas, né? A essa causa específica, transtorno somatoformes. E, claro, é um pouco mais delicado nesse caso, porque a gente está falando de dor, e a dor é subjetiva. Então não tem como você, por exemplo, falar, ah, essa dor não existe. Não, a dor existe. A pessoa que sofre com algumas dores, né, no caso, fibromialgia, lúpus, né? Você não vai falar isso que não existe, porque existe. É a experiência subjetiva da pessoa. Então, como que a meditação também pode proporcionar meios, não para ela extrair, erradicar a dor, mas conseguir conviver com ela de uma forma menos sofrida, até menos significativa, né? Então, a meditação também pode contribuir nesse aspecto. E claro, temos aí também, né, nesse contexto, a atenção plena como uma consciência integrada. Porque se aí nós pensamos nessa habilidade interoceptiva, essa sensação interna do seu próprio corpo de forma lúdica, ou melhor, lúcida, é natural que podemos também levantar a ideia de que a meditação mindfulness, né, ela desenvolve essa integração de uma forma vertical. De uma forma vertical. O que que é isto? Ela integra a
área subcortical e a área cortical, né? Ou seja, também junto disso, dessa relação cortical e subcortical, na linha vertical ela também consegue fazer uma interação horizontal hemisférica, criando uma coerência entre diferentes sistemas neurais. O que eu estou colocando aqui para vocês é você entender que nosso cérebro ele tem um corte vertical, certo? Que vai nos dar a ideia subcortical e cortical do nosso cérebro. E também um corte, né, ou uma integração, não é bem um corte, mas uma integração horizontal, que integra os hemisférios direito e esquerdo. E o que se percebe, né, o que se detectou nos trabalhos, nas pesquisas em relação à meditação e aqui especificamente mindfulness, é que ela vai integrando todas essas áreas do cérebro, todas elas, não é? E isso nós falamos também nos estudos de neurofisiologia. À medida que você ativa um ponto, ele vai integrando os outros pontos, né, as outras áreas do cérebro. E isso então nos dá essa ideia de um corpo como uma interface de transformação. Porque se você está mudando o seu cérebro, ativando determinados pontos, integrando esses pontos, naturalmente esse corpo meditativo, ou esse laboratório meditativo, que utiliza a consciência corporal como parte da entrada de elementos e de experiências para a mudança, faz com que haja realmente uma alteração, não somente a nível da experiência, não somente a nível neural, e não somente também a nível comportamental, mas é uma mudança a nível de construção da própria realidade. Isso é incrível. E, e aí nós podemos até considerar que aquela ideia básica, né, de você cria a sua própria realidade, não é uma questão apenas de, vou falar tal coisa e a realidade vai acontecer do meu jeito e tal. Não. É um processo muito mais interno, construído desde instâncias subatômicas da sua constituição objetual, que é aquilo que constitui as moléculas do seu corpo, do seu sangue, os genes que você está trazendo em sua cadeia de DNA. Tudo isto está sendo agora sim reconfigurado a partir desse princípio, desse fundamento que é a consciência. Não é? Então, as modificações na postura, as modificações na respiração, tensão muscular, né, uma redução da tensão do estado de relaxamento, por exemplo, tudo isso vai alterar os estados neurais correspondentes. E é por isso que durante a meditação nós pedimos, mantenha a coluna ereta, né, abra o tórax, respira de forma consciente, observe seus pensamentos. O que está acontecendo? A nível neural, fenômenos, incontáveis fenômenos estão ocorrendo dentro de um universo de sinapses. Informações fotoinformacionais estão se conectando entre os neurônios, entre as sinapses. E isso tudo está criando novas redes neurais. Aquilo que era apenas um fenômeno e que você não acessava porque você não entrava nesse espaço, nesse laboratório, e agora com a meditação você começa a entrar nesse laboratório, diz respeito a você entrar nessas dimensões invisíveis para nós, que é a dimensão neural, esse universo neural que é o nosso cérebro. E aí você começa a ter esses processos que antes eram inconscientes, eles estão ocorrendo agora de forma consciente, porque são fenômenos, assim como ocorre o fenômeno de um pássaro voar no céu, está ocorrendo o mesmo fenômeno no seu cérebro, porque aquele fenômeno de um pássaro no céu está se dando como um fenômeno neural dentro do seu cérebro. E na meditação, você observando isto como algo observável, como uma experiência sendo observada, aquilo que é externo, na verdade, é uma construção neural, e esse fenômeno agora ocorrendo como algo real, fenomenal, no campo da consciência, especificamente em seu cérebro, aquela conexão neural ela se torna algo agora, vamos dizer, ativada.
Então, cada compreensão, cada insight, cada percepção e cada adição que você faz dessas experiências por esta ótica de uma lucidez somática, e agora o cérebro é parte dessa soma, desse corpo, que é objeto da experiência que você tem na consciência de forma consciente, te dá a experiência de estado de presença, a meditação. Então, aquele pássaro ele não está presente apenas no céu quando você vê ele voando. Aquele céu, aquele pássaro e tudo mais está na presença que o fenômeno está se dando em seu cérebro. A sua consciência, que você vê lá no céu o pássaro voando, é, na verdade, um espaço e um ponto exato de conexões neurais dentro do seu cérebro. E isso, claro, transforma as cognições, transforma as comunicações, as redes e toda a comunicação, vamos dizer, fotoinformacional, porque tudo isso é informação, e informação em forma de luz, fótons, que é o que dá realmente a definição de sinapses. E esses fótons são, na verdade, prana, energia vital. É tudo muito incrível. E aí podemos sim, né, estabelecer algumas evidências neurofenomenológicas antes de entrarmos na prática meditativa, estamos já indo para essa prática, tá? Mas algumas delas, levantei várias, né, aqui nesse contexto, mas também alguns resultados, eles mostraram em relação a essa sensibilidade interoceptiva, né? E a autoconsciência corporal ajuda nesse desenvolvimento de eu experiencial, self-experiencial, né? Então, a meditação ela vai fornecer essa experiência do ser em primeira pessoa. Isso vai inverter a ideia do penso logo existo. Como eu disse, existo logo penso, né? Que é a consciência do próprio estado de consciência. Então é consciência de momento a momento, basicamente. Isso faz com que haja uma alteração na nossa ínsula. Lembra que eu comentei da ínsula? De um fio de cabelo ela se torna um fio de macarrão, né? É uma rede de saliências. Então, diferente do self narrativo, que é você falando para você mesmo quem você é, agora é você experienciando você mesmo naquilo que você é. Muda completamente a metacognição ou a autoconsciência sobre quem realmente somos. Começamos a entender melhor quem realmente somos. E isso sai completamente do modelo padrão, certo? A rede de modelo padrão, ela é baseada em um eu narrativo, que é o ego. E aqui você está agora indo além do ego. Não é o ego que pensa e logo ele existe. Agora é a consciência que permite a existência do ego, mas narrado a partir do ser, não mais do ego. Isso traz uma melhor percepção corporal. Tudo isso que eu estou falando aqui de forma bastante abstrata e até um pouco filosófica para você, mas é a forma de descrever o fenômeno dentro da nossa consciência, certo? Mas essas questões todas fazem com que haja um treinamento interoceptivo através do nosso body scan, por exemplo, né? Esse escaneamento corporal. E a meditação respiratória, que também podemos aplicar durante a meditação, essa combinação, respiração e percepção corpórea, ou lucidez somática, vai ensinar que podemos redirecionar a atenção para o corpo. Isso faz com que haja uma melhor facilitação do manejo de estresse, da regulação emocional e até mesmo insights cognitivos que derivam de um estado comportamental, emocional equilibrado, coerente. Por exemplo, você já deve ter tido uma experiência agradável, seja com a meditação, seja com uma obra de arte, seja com uma música. Sabe essa sensação de integração que você tem? De um bem-estar, ou de repente jantando com a pessoa amada, ou experiências desse tipo. Estar caminhando numa floresta ou entrando, né, debaixo de uma cachoeira. Esse tipo de experiência é o que é realmente um insight cognitivo derivado de um estado corporal, emocional unificado ou coerente, tá? E isso tudo já são resultados da meditação, tá? E foi observado que meditações breves, práticas curtas de 5 minutos, ou às vezes até menos, desse escaneamento corporal, eles reduzem erros de tarefas de detecção
de sinais somáticos sutis. O que é isso? Aquilo que eu havia comentado de você ter uma melhor sensibilidade do que está acontecendo sutilmente em você. Entende? Aquele desconforto. Sabe que às vezes você pode estar num ambiente, parece que está tudo bem, mas você sente uma coisa estranha. As pessoas falam, mas você está louco. Ninguém está sentindo isso, só você. E aí você fala, realmente acho que estou louco, deixa pra lá, isso não tem sentido. Não, você não está louco. Isso tem muito sentido. É você estar atento ao que está realmente acontecendo com você em níveis mais sutis. E boa parte das pessoas deixam isso passar. E aí, claro, a consequência pode ser das mais adversas, né? E também há uma possibilidade de uma integração corpo e mente. É um benefício também. Pode parecer nada, não é? Mas quando esses elementos todos que eu estou configurando para vocês aqui ocorrem, os benefícios para ansiedade, depressão, estresse, né, palpitação, fobias, até dores, começam a ser menos impactantes para a sua experiência consciente em estado de presença. Então, quando há essa integração corpo-mente, e que pode ser observada através de práticas contemplativas, tanto da meditação, práticas de yoga, tai chi chuan, né, tudo isso faz com que haja um aprimoramento da consciência interoceptiva, que também comentei com vocês. E isso traz um desenvolvimento de autoconsciência ou metacognição. E esse desenvolvimento de uma metacognição nesses estados de integração mente e corpo, e não na divisão cartesiana de corpo e mente são diferentes, vai permitir com que você possa observar as emoções e as sensações corporais sem a identificação total. E aí você percebe, eu estou ficando estressado. Você consegue distinguir corpo e mente e uma sensação que não é minha. Você não se associa com ela. Até mesmo uma situação de dor, não é? Essa dor está sendo sentida no corpo, e eu estou identificado com o corpo, porque corpo e mente é uma coisa só, mas aquela dor, ela pode ser reduzida em termos de identificação, em termos de cooperação com o valor equivalente daquela sensação. É como eu disse, a dor não vai deixar de existir, mas você vai desenvolver essa maleabilidade. É como um, um caiaque, né? Imagina, você pega, isso é comum lá na Índia, logo em Rishikesh, logo depois ali que você tem a descida, né, dos Himalaias, e o rio chega na cidade de Rishikesh, você tem ali uma correnteza muito forte. E ali é comum, né, ter competições de caiaque, e outros esportes aquáticos. E aí você imagina, você está agora diante de um rio extremamente forte, com muita correnteza, com muitas ondulações. Esse é o estado, vamos dizer, inadequado para nós. Seja uma dor, seja estresse, seja uma ansiedade. Mas você tem um caiaque e você tem a habilidade de passar naquelas áreas todas turbulentas de águas escaldantes, né? Poderia ter perdido sua vida ali, mas você consegue passar por ela de uma forma com que aquela situação do rio não vai mudar. É dele. Aquela dor não vai passar. É ela. Mas você utiliza esse barquinho, esse caiaque, adequadamente para explorar aquela experiência, atravessar aquela experiência. É basicamente isso que ocorre com essa integração corpo e mente para uma situação específica, como no caso aqui, claro, com todo com todo o cuidado, né, com que isso possa ser necessário expressar a dor que a gente não sente, o outro sente essa dor, porque é a dor dele. Mas há a possibilidade de você ver essa dor como esse rio escaldante e você não está sendo arrastado por esse rio escaldante. Você agora usa um caiaque e aproveita aquela viagem na canoa. Bom, é uma metáfora que talvez não seja tão ilustrativa. Mas eu quero agora te convidar para a nossa prática meditativa. Ela vai ser uma prática também de escaneamento, como a gente fez na primeira aula, mas
Aqui nós vamos explorar mais esse escaneamento interoceptivo, tá bem? Então, eu te convido para essa prática agora. E eu vou aqui, inclusive, mudar a minha tela para que possamos aproveitar melhor, né, esse momento com essa prática meditativa, para a tela ficar aí inoperante para você. Primeira coisa, então, nós vamos aqui nessa prática de meditação de hoje estabelecer uma presença incorporada. Para isso, vamos adotar uma postura que honre a sua natureza incorporada. Honre o corpo que está em você, o corpo que você sente em você e tudo que ele traz para a sua experiência nesse momento de presença. Você pode sentir o peso dos braços, dos ombros. Você pode sentir a temperatura do ambiente em que você está, os sons. Você pode perceber os pontos de contato com a superfície de sua pele, seja de sua roupa, seja do local em que você está encostado ou sentado. Vamos explorar esse momento inicial de presença incorporada. O corpo está em você. E onde está o corpo? O que ele está sentindo? O que ele está tocando? O que ele está experienciando? Estabelecemos agora a respiração como um portal interoceptivo. Você vai direcionar a atenção para a respiração, mas a respiração não como um objeto externo. Você vai perceber a respiração como um processo vivo, emergindo da profundidade do teu ser e se estabelecendo de forma perceptível em seu corpo. E então você sente que a respiração dá vida ao seu corpo. A respiração manifesta o seu corpo. Ao observar a expansão e a contração, no movimento de inalação e exalação, de inspiração e expiração. Sentindo isto num ritmo bem natural, sem qualquer alteração. E então, percebendo uma leve e suave pausa entre a inalação e a exalação, entre a exalação e a inalação. Perceba que existe um espaço de pausa, onde a inspiração deixa de ser inspiração e se torna expiração. E percebe depois que ao finalizar a expiração, existe um espaço que você salta e entra em uma nova inspiração. E é este o portal interoceptivo de sua respiração. Procure expandir, explorar este intervalo onde um movimento deixa de ser ele para se tornar outro movimento da sua respiração. Isso no yoga é chamado de kumbhaka, retenção ou espaço dos pulmões cheios e dos pulmões vazios. Explore este portal interno de sua respiração.
que, como um fenômeno, a expansão desta percepção respiratória, deste intervalo, dará a você uma habilidade superior para perceber os mesmos espaços que existem nos pensamentos que povoam a sua mente. Entre um pensamento e outro, também há estes espaços, assim como na respiração. Mas se tornará natural esta interocepção dos pensamentos, à medida que você aprimora a habilidade da interocepção respiratória. Você procura estar em presença neste intervalo do movimento de inalação para o movimento de exalação e também no movimento de exalação para o movimento de inalação. Procure permanecer nesses intervalos onde não há respiração. Ali é onde se constitui o nosso estado de presença. É ali onde está a consciência que precede pensar. É ali onde existe antes do pensar. É ali onde existo e de onde penso a minha realidade e você a sua realidade como experiência na sua presença. Estando nessa coerência respiratória, com esta lucidez somática da sua respiração, podemos mover a atenção consciente sistematicamente para um escaneamento neural somático. Leve a atenção consciente para a sua pulsação cardíaca. Leve agora sua atenção consciente para as sensações viscerais. Leve a sua atenção consciente agora para as tensões musculares. E agora você conduz a sua atenção consciente para as flutuações energéticas, sentindo energias em você, ou de paz, ou de euforia,
ou até mesmo uma energia de dispersão, distração. Apenas observe tudo isto sem julgamento. Você apenas move a sua atenção consciente. E agora você move a sua atenção consciente para as qualidades afetivas que emergem em você: amor, perdão, compaixão ou qualquer outro sentimento de qualidade afetiva. Volte a atenção consciente para a sua própria respiração nesses intervalos respiratórios. Pudemos, nesta breve prática meditativa, cultivar uma consciência que não observa o corpo como objeto. Você não percebeu ou sentiu seu corpo de forma objetual, mas você pôde reconhecer-se como processo incorporado em sua consciência. Cada local que você levou a sua atenção consciente, como por exemplo a sua pulsação cardíaca, ali não era um objeto, mas um coração, um processo de observação, de sensação, de percepção integrada à própria consciência. Essa experiência revela aspectos de uma realidade única, de uma unidade em seu ser. Faça uma inalação longa, profunda. O que fizemos foi uma meditação como ciência experimental da sua própria consciência. A neurofenomenologia revela que a meditação, assim como um método científico utilizada para investigar estruturas da experiência humana, é eficaz em nos dar uma experiência mais ampla de metacognição, de autoconsciência. Cada sessão que for realizada como esta, cada vez que você repetir esta técnica, esse processo que foi realizado aqui, constituirá um experimento, como um experimento controlado no laboratório da sua consciência. Cada vez que você repetir esta prática, você estará aprimorando a sua consciência nela mesma. Isso nos dará uma concepção de um corpo consciente em uma interface de contínua transformação. Corpo, a mente e o cérebro como um laboratório de transformação. Este corpo meditativo desenvolve o corpo, mas não apenas como um objeto de percepção
Desenvolve o corpo como o sujeito que conhece a si mesmo, em si mesmo. E essa transformação da relação corporal fundamenta o bem-estar integral do ser, que, estando em presença, ocupa todo o espaço que estaria aberto à ausência do bem-estar, da saúde e do equilíbrio regulado das emoções. Lentamente podemos voltar. Faça uma inalação profunda. Sinta a sua presença nesse momento. Voltamos aqui para a nossa tela. Muito boa a presença, muito boa essa experiência. E aí nós nos preparamos então, após essa aula 4, estaremos direcionando, né, ou dirigindo a nossa prática, nosso conhecimento para a última aula que ocorrerá amanhã, às 8 horas da noite também. E nós vamos então tratar nessa última aula essa relação da experiência em um nível consciente, não mais apenas pela questão neurofenomenológica, né? Mas nós vamos estar investigando a consciência incorporada, como que ela aponta para uma dimensão não dual da experiência. Nós vamos explorar então esse caminho direto, esse caminho da experiência direta, que foi pontuada, né, por esse cientista, o Varela, e que apenas ressalta de forma validada, de forma verificada, né, por estudos e pesquisas, aquilo que as antigas tradições da filosofia do yoga, da metafísica do yoga, já haviam nos alertado, né, a existência de uma não dualidade, ou a existência de uma unicidade operacional da consciência. E o resultado disso, nós vamos explorar amanhã, é realmente um bem-estar profundo, um estado de presença integrado, e, consequentemente, podemos dizer, o retorno a uma saúde integral, a uma saúde espiritual. Estamos aqui explorando os frutos da meditação e eu espero ter contribuído com você nesse aprimoramento, nessa aprendizagem e tenha tido uma experiência significativa de transformação. Nos vemos amanhã na aula 5, onde encerraremos esse percurso. E claro, depois desse percurso, o convite que eu deixo a você é: venha para o programa de meditação Mindfulness de 10 semanas, onde você vai desenvolver tudo isso que nós apresentamos nessas aulas de forma prática e estruturada, para que você tenha as habilidades de transformação interior, bem-estar e regulação emocional de forma efetiva em sua vida. Viver melhor depende de você despertar para a consciência que você já é. Nos vemos na próxima aula. Gratidão. Namaskar.